E então, pessoal, para blindar sua aprovação hoje, vamos desvendar as pegadinhas de sinonímia, regras ortográficas e conceitos de tonicidade e acentuação, entre outros temas importantíssimos aí para a sua aprovação. Então, conteúdo direto, sem enrolação, vamos para a primeira questão. Então, aqui, vamos com a Fundatec aqui, venha comigo para a leitura do enunciado. Considerando o trecho abaixo, retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo do vocábulo sublinhado, aludindo, sem alterar o sentido do trecho em que ocorre. Então, qual a palavra aqui, né, entre as alternativas, que substitui corretamente aqui, né, a palavra aqui aludindo, né, sem alterar o sentido do trecho, né? Aqui está o trecho. Até o anúncio de seu falecimento, entrará para as lendas do vampiro, aludindo ao epíteto pelo qual o escritor ficou conhecido. Bom, então, aqui podemos trocar aludindo por discordando, identificando, remetendo, assistindo ou resistindo. E aí, qual o gabarito? O nosso gabarito aqui, pessoal, é o que está na letra C. Parabéns, aqui marcou a letra C aqui de campeão. O vocábulo, então, aludindo aqui, né, pessoal, deriva de aludir, que significa fazer alusão, né? No trecho, o termo é usado aí para indicar que o anúncio faz referência ao apelido do escritor, remetendo, né, do verbo aqui remeter, assume a função semântica de guiar ou direcionar a atenção do leitor para esse ponto, né, de referência anterior. Como não existem, né, sinônimos perfeitos e a escolha vocabular ideal depende intrinsecamente aqui do contexto, né, remetendo é a única opção que mantém intacto o sentido, né, original do enunciado sem alteração semântica. Maravilha, pessoal? As demais aí estão equivocadas, né, estão erradas. Então, descartamos o gabarito oficial de fato aqui, a nossa letra C, gabarito. Maravilha? Vamos ao ponto, então, aqui da nossa aula, né, pessoal? Sempre importante a nossa mini-aula aqui, então, né? Observe na tela, né, como a sinomínia, ela depende crucialmente do contexto. O termo aludindo, né, faz uma alusão ao epíteto, né, do escritor. Epíteto, né, pessoal? Apelido ou qualificação, né? Só para esclarecer. Ao substituirmos, então, por remetendo, né, mantemos exatamente essa ponte de coesão referencial aí, né? Já as outras opções, né, como vimos, como discordando, resistindo, aí trazem ideias de oposição que quebram completamente a harmonia e o sentido original aí da mensagem apresentada no enunciado. Maravilha? Então está. Parabéns a quem marcou a letra C e garantiu sucesso aqui em nossa questão. Podemos seguir. Então, eu sou o professor Cid e este é o canal Questão de Português. Já deixe seu like, se inscreve para não perder nenhum desafio e se você quer garantir mesmo a sua aprovação, temos na descrição do vídeo os links da nossa apostila de português atualizada e de todos os materiais de apoio focados na sua aprovação. Tudo formatado aí para o seu estudo render mais. Então, as questões que está na tela aqui, vamos responder agora. Então, vamos aqui com a imagem aqui, o desafio é o seguinte. A correção ortográfica constitui requisito fundamental para a clareza e a credibilidade dos textos produzidos em contextos acadêmicos, administrativos e institucionais, nos quais desvios gráficos podem comprometer a compreensão do enunciado e a formalidade exigida. Considerando esse aspecto normativo da língua portuguesa, a alternativa em que a frase apresenta erro de grafia, segundo a ortografia oficial vigente. E aí, pessoal, qual é o nosso gabarito? Letra A, B, C, D ou E? Aqui na letra A, né, a ascensão funcional no serviço público está condicionada ao cumprimento de critérios legais, avaliativos e meritocráticos. Há erro? Pessoal, apresenta aqui a grafia correta, né, pessoal? Não há erro não, né? Então, todas as palavrinhas estão escritas aqui corretamente. Então, descartamos a letra A. Letra B, o parecer técnico ressaltou a interseção entre planejamento estratégico e eficiência administrativa. Aqui também a grafia está de forma impecável, né? Então, descartamos. Letra C. A ascensão social observada no período republicano esteve associada a transformações econômicas e educacionais. E aqui, todas estão corretas? Não, né, pessoal? Aqui há um erro, né? O vocábulo aqui, ascensão, né? Ascensão está grafado de forma incorreta, né? Violando aí a norma culta padrão da língua. Pela regra, né, pessoal? Os verbos com radical, né, terminado em ND, como ascender, né, geram substantivos escritos obrigatoriamente com a consoante S na última sílaba. Então aqui, pessoal, o erro aqui é ter trocado aqui, né, a cedilha pelo... não terem colocado S, né, no lugar da cedilha aqui. O certo aqui é o S, né, pessoal? Colocaram em letra maiúscula aqui, para ficar bem claro para vocês aí. Colocaram cedilha, né? Então, aí está o erro, né? O emprego aí da cedilha, nesse caso, aí configura um desvio ortográfico evidente, né, pessoal? Então, nosso gabarito é esta aqui, né?
Maravilha? As demais aqui estão corretas, né, pessoal? Letra D e E também aqui são descartadas, pois estão todas grafadas aqui corretamente. Maravilha? Então, apenas o erro aqui está em ascensão, né, que foi grafada aqui com cedilha em vez de S. Maravilha? Então, nosso gabarito letra C. Perfeito? Então, aqui, né, vamos para a nossa mini aula de hoje, né? Sempre importante, hein? Então, olhem para a tela e gravem, né? Esse esquema de nominalização. Quando o verbo original termina em NDER, né, pessoal? NDER, né? Ou NDIR, como acender, o substantivo obrigatoriamente recebe um único S, gerando ascensão. Se o verbo terminar em CD, né, pessoal? Gredir ou omitir, usamos SS, como em concessão e demissão. E se for derivado de ter, a grafia exige cedilha, como em detenção e reter, né? Então, maravilha, pessoal. Pontos importantes aí para a sua prova. Podemos, então, seguir. Parabéns a quem marcou letra C. Então, aqui o desafio da banca CETRED é assim. Em um projeto de leitura, os alunos recebem uma crônica em que o narrador comenta o comportamento de passageiros em um ônibus lotado, com humor e ironia. Ao final, o professor pergunta qual é a função da linguagem que se destaca, né? Que se destaca aqui nessa crônica, né? Em que o narrador comenta o comportamento de passageiros em um ônibus lotado com humor e ironia. A resposta correta, então, é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E. Pessoal, caso eu esteja indo rápido demais, dê pause, resolva, né? Marca a alternativa que você considera certa e depois me acompanhe para ver se você acertou essa questão. Pessoal, aqui vamos ao gabarito. O nosso gabarito é o que está aqui na letra E de Escócia. É isso mesmo, pessoal. Predomina a função poética porque o modo de dizer, o ritmo e as imagens sustentam o efeito humorístico e irônico do texto. Exatamente, pessoal. A alternativa aí aqui, né, pessoal? O enunciado fala sobre uma crônica com humor e ironia, né? A função poética ocorre exatamente quando o autor se preocupa com o como dizer, focando, né, na própria mensagem. Ela é a marca de textos literários, né, como poemas, crônicas, contos, e da publicidade também, né, pois brinca com palavras, utiliza figuras de linguagem, como a ironia citada, né, pessoal? E explora o ritmo e a estética para causar um efeito aí como humor no leitor, perfeito? Aqui, pessoal, na letra A, vamos ver por que estão erradas, né? As demais alternativas. Letra A, a função metalinguística ocorre quando a linguagem fala de si mesma, né? O código explicando o código, como um dicionário, um texto que ensina a escrever texto, então está errado. Letra B, a função fática foca no canal de comunicação com o objetivo apenas de iniciar, testar ou prolongar o contato, né, pessoal? Então está errado. Letra C, a função referencial, né, ou denotativa também, né, foca na informação objetiva e direta sobre um fato, né, sem emoções ou ironias, típica de textos jornalísticos e científicos, está errado também. E na letra D aqui, a função conativa, né, ou apelativa, foca no receptor usando verbos no imperativo para convencer, dar ordens, né, ou instruir. Também está errado, né, pessoal? De fato, aqui o gabarito aqui é a letra E e é o gabarito oficial aqui da banca. Então, pessoal, importante aqui, né? Sempre importante explicar um pouquinho mais sobre o tema. Como ambas, né, pessoal, a função poética e a função emotiva, como ambas aparecem muito em textos literários, é fácil confundir, né, pessoal? A dica de ouro é a função emotiva foca no emissor, né, seus sentimentos, opiniões, uso da primeira pessoa. Já a função poética foca na mensagem em si, o arranjo de palavras, né, o ritmo, as figuras de linguagem, a ironia. E, pessoal, então, se o texto brinca, né, com as palavras para ser irônico, criativo, marque poético. Então aí está, né, pessoal? Parabéns a quem marcou a letra E e garantiu sucesso nessa questão. Vamos seguir. Vamos então aqui com a banca FGV. Nas frases machadianas, ou seja, de Machado de Assis, a seguir há um termo precedido de artigo indefinido. Então aqui o tema, né, sobre artigo indefinido. Assinale a frase que a função desse artigo, o artigo indefinido, está incorretamente identificada. Aqui temos, né, pessoal, os artigos indefinidos aqui, né, vamos separar, né, eles destacar aqui já para ajudá-los. E aí, né, pessoal, eu quero aí que você então identifique aí qual a alternativa aqui, né, em que a identificação incorreta aqui em relação ao artigo indefinido aqui. Maravilha, pessoal? O qual está incorretamente identificado. Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D ou na letra E. Pessoal, caso eu esteja indo rápido, né, dê pausa, analise as alternativas com cuidado, aí depois marque e depois continue me seguindo para ver se você acertou. Aqui vamos ao gabarito. O nosso gabarito dessa questão, ou seja, a alternativa que está, cujo artigo indefinido aí, né, está identificado incorretamente, é o que está na letra D, pessoal. Exatamente, aqui é o nosso gabarito, né? De fato, né, pessoal? No trecho aqui, a sensação, né, era um deleite. O artigo indefinido, não expressa valor cômico ou engraçado, né? Na verdade, ele é utilizado como um forte recurso de intensificação ou ênfase, destacando a grandeza e a qualidade daquela sensação, né? Então, exemplo prático aí das nossas fontes, né, pessoal, que temos
Quando dizemos estou com uma fome, ou ele é o homem e eu sou uma mulher, o artigo atua, na verdade, né, pessoal, com força expressiva para realçar a intensidade da situação e não para provocar risos aqui, né, pessoal? Então, nesse contexto aqui, de fato, né, pessoal, o um aqui é utilizado aí para realçar, né, a intensidade da situação, né, não para provocar risos. Perfeito, pessoal? Então aqui vamos ver as demais, né, pessoal? As demais estão identificadas corretamente, né? O artigo definido aqui, o sentido, né? Aqui, o artigo uma, antes da expressão de tempo e numerais, né, pessoal? Indica exatamente um cálculo aproximado. Letra B, como temos naturalmente dois olhos, né? O uns aqui remete de imediato à ideia de par ou dupla. Na letra C, o um aqui, anteposto a nomes próprios, serve perfeitamente para indeterminar, né? Indicando que é alguém desconhecido pelo leitor, né? Um Padre Guedes. Letra E, o artigo umas aqui foi usado com um tom de deboche ou pouco caso, indicando clara depreciação do termos aqui filosofia. Então está certo, né, pessoal? Letra A, B, C e E que estão corretos aqui, que se fala sobre o artigo indefinido, né? Só a letra D mesmo está errada. Perfeito? Então aqui, né, pessoal, ponto aí da nossa questão aqui. A banca adora, na verdade, confundir o artigo uma, né, com o numeral uma. Pessoal, a dica de ouro, né, é o teste da exclusividade. Se você puder aí anteceder o termo, né, uma com palavras como só, somente ou apenas, e o foco da frase for a quantidade exata, né, ele será numeral, né, pessoal? Por exemplo, aí, acabei gastando, né, apenas 1 litro de gasolina, se caber aqui, né, pessoal? Aí será, então, no numeral, né? Já, por outro lado, né, se a ideia for vaga, generalizadora, aí, ou puder ser substituída por qualquer ou algum, ele aí será indefinido, né, pessoal? Maravilha? Ponto importante para você levar para as provas. Maravilha? Então, podemos seguir. Aqui então, muito obrigado a você que fortalece o canal com um like e inscrição e um agradecimento especial à nossa comunidade que já garantiu a apostila e os materiais exclusivos. Vocês estão investindo no futuro. Foco total agora para fechar com chave de ouro. Última questão aqui na tela. Então aqui, vamos com a questão aqui. Para responder a questão, leia o texto 4. Sabe quando você pensa que tem tudo resolvido? Aí segue satisfeito e orgulhoso da conquista, cabeça erguida, até que do nada tropeça em qualquer degrauzinho e cai desastrosamente, catando canaço? Sei, o nome disso é vida. Então acerte o texto 4, assinale a alternativa correta. Então aqui temos letra A. A regra que acentua graficamente você é distinta da que acentua até. Está certo isso, pessoal? Correto, né? Ambas as palavras você e até são classificadas aí como oxítonos, né? E terminam na mesma vogal E, né, pessoal? Então elas são acentuadas exatamente pela mesma regra geral. Então aqui descartamos a letra A. Na letra B, na fala do último quadrinho A3, substantivo sei, nome é vida. Sei é verbo, né, pessoal? Então aqui está errado a letra B. Letra C, a separação silábica correta da palavra satisfeito é satisfeito. Está errado também, né? Tem a separaçãozinha final aqui entre fei e to, né? Então, está errado. Então, vamos descartar a letra C. Finalmente, letra D, não há em toda a tirinha palavras proparoxítonas. Pessoal, esta aqui é a única afirmativa correta, né? Ao analisarmos minuciosamente as palavras presentes na tirinha, né, pessoal? Constatamos que nenhuma delas aí possui a antepenúltima sílaba como tônica, né, pessoal? Então, nenhuma palavra aqui da tirinha, né, pessoal? A paroxítona, então, gabarito aqui, vamos anotar. Parabéns, você marcou essa aqui, a letra D, né, pessoal? Diz aí se você acertou. Bom, finalmente aqui a letra E, né, pessoal? Em cair desastrosamente, catando cavaco, a parte sublinhada é um adjetivo errado, né? É um advérbio, então também está equivocado. Maravilha? Parabéns, então, aqui marcou a letra D. Vamos aqui apenas, né, para fixar nosso conhecimento aqui na nossa mini aula, né? Observe, então, na tela com a tonicidade, né? Que é a posição da sílaba mais forte. Dita, né, pessoal, as regras a tonicidade, né? Ela dita as regras de acentuação gráfica da nossa língua. Nas oxítonas, né, pessoal? Acentuamos aí apenas terminadas em A ou As, e Es, né? Ou E, Os, e em ens, né, pessoal? Já as paroxítonas, né? Segue exatamente o caminho inverso, né? Acentuamos as que não terminam com essas letras. E a regra mais fácil, né, pessoal? E a regra mais fácil de todas é as das proparoxítonas, né? Proparoxítonas. Todas, né? Todas recebem acento grave. Lembre-se também, né, pessoal, de que os monossílabos tônicos aqui, eles têm regras próprias aí de acentuação. Também é importante para você não cair em peguinha no dia da prova. Maravilha? Com essas observações importantes aí, mais uma vez dou parabéns aí a quem marcou a letra D. Então, acertou tudo? Comenta gabaritei aqui embaixo que eu vou te dar os parabéns. Se ficou qualquer dúvida, manda ver nos comentários também que assim que possível passo por lá para responder. Então fiquem com Deus, ótimos estudos e até o próximo desafio.